Nessa aula eu quero dar continuidade às dicas de Kotlin, falando sobre enums. A sintaxe padrão para um enum em Kotlin, para quem vem do Java, já muda um pouquinho, né? Em Java é simplesmente enum e o nome do enum. O IntelliJ já ajuda aqui, tá vendo? Ele já dá duas opções. Seria isso, o enum. Aqui, enum class e o nome do enum. Então aqui seria o nome do enum, que eu vou chamar de estado. E aqui já seria o corpo, que são as opções do enum, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e assim cada opção do enum. Essa é a sintaxe padrãozão. E aqui a gente já poderia sair usando, por exemplo, dessa maneira, né? Estado São Paulo, Estado Rio de Janeiro. Se eu já executar esse código, ele já exibe, ele já sabe, o println já sabe interpretar um enum. Mas eu poderia também usar algumas opções que ele tem aqui, que é o name, né? O println sabe interpretar justamente por causa desse name, que é, a representação de string desse enum, né? Uma outra opção que a gente teria aqui seria o ordinal, que é a representação numérica, né, dele. Se a gente colocar aqui, por exemplo, copiar esse cara aqui, por exemplo, vou mudar esse aqui para SP e vou executar. Então perceba que SP tem o ordinal 0 e o RJ tem o ordinal 1. Então é como se fosse um array, começa do 0 e aí cada um ganha um ordinalzinho. Uma outra maneira de se trabalhar com enum é você poderia ter aqui, ó, um estado.valueOf, que pede uma string e ele me devolve um enum. Então eu poderia, por exemplo, passar aqui SP, ele retornou lá o SP, a última linha. Se eu passar um RJ, ele retorna o RJ. Se eu passar um GO, que a gente não tem no enum, ele tem que dizer que ele não conseguiu fazer o cast, né? Então ele levanta aqui uma exception de legal argument, porque a gente não tem implementado. Vou deixar aqui o SP. E uma outra opção que a gente teria também é o values, que ele vai devolver exatamente a lista dos enums que a gente tem, né? Então perceba que ele deixou aqui, ó, meio numa representação um pouco não legível, porque não tem uma representação como se fosse um toString para ele. Mas aí eu vou usar um recursinho aqui no Kotlin só para facilitar. Vou usar um for each aqui por referência. E aí ele vai printar cada uma das opções. Eu vou só fazer um println aqui só para ficar mais legível. Está lá, ele imprimiu as duas opções. Essas são as maneiras mais comuns assim de se usar enum, né? Então você tem uma string e a partir da string você quer converter para uma das opções do enum. Então você pode visualizar a representação ordinal, name, que é a representação string, e ver as opções, ter a lista desses enums e assim por diante. Mas não fica só nisso. A gente tem algumas outras opções que a gente pode melhorar. Por exemplo, eu poderia usar um recurso que o Kotlin chama de initialization dos enums, né? Eu posso vir aqui e dizer que ele vai ter uma descrição do tipo string. Perceba que só de ter usado esse construtor ele já diz aqui que tem alguma coisa errada. E ele fala aqui, ó, que o enum não tem um construtor default. Então eu tenho que criar esse construtor para esse enum aqui, ó, que seria, por exemplo, aqui São Paulo e aqui Rio de Janeiro. Se eu usar aqui dessa maneira, o enum continua funcionando, porém, se eu vier aqui agora, eu posso usar uma outra opção que ele vai ter aqui, que é eu escolher uma delas e dar um ponto. Eu vou ganhar agora um atributo a mais chamado description e eu consigo agora ter uma representação de uma outra maneira para esse enum.
Esse recurso ele chama de initialization e é muito útil também, né, esse recurso. E a gente consegue ir mais além, colocar funcionalidades para esse enum. E aí para isso, eu vou separar aqui só para ilustrar, vou deixar isso como tá. Eu vou criar um outro enum e vou chamar de pagamento. E aí, uns meios de pagamento que a gente pode ter é cartão, cartão de crédito, cartão de débito e boleto. São os meios de pagamento comum, né? Dessa maneira a gente conseguiria fazer o que a gente já faz normal, de ter as representações comuns. Mas você poderia ter, por exemplo, no seu código, alguma coisa desse tipo, ó. Meio de pagamento, recebe, meio de pagamento, boleto, por exemplo. E aí você poderia ter códigos desse tipo no seu programa. Opa, aqui ficou. Se o meio de pagamento for boleto, ele pode chamar uma outra instrução, uma classe, ou enfim, eu vou criar funções aqui, tá? Pagar com boleto. Uma função não recebe nenhum parâmetro. Pagamento por boleto. E eu posso fazer o mesmo aqui para crédito. Cartão de débito. E aí você poderia ter pagar por boleto, e aí eu poderia ter aqui também mudaria para cartão de crédito, cartão de débito. E assim, se eu executar, funciona corretamente, né? Então, se eu colocar cartão de crédito, ele vai entrar na instrução de cartão de crédito, lá. E se eu colocar cartão de débito, ele deve entrar no bloco de cartão de débito. Então, o resultado está sempre sendo exibido aqui embaixo, tá? Aqui ele reclama, nós já vimos isso em outras aulas, de que instrução de if encadeado, ele sugere que nós usemos when. E fica dessa maneira, né? Então, voltando aqui, quem não viu a aula anterior, eu vou usar aqui Alt Enter e ele vai sugerir ali que eu troque if por en, e eu aceito a sugestão dele e ele faz a troca para mim. E ficaria assim o código. Mas como que a gente poderia melhorar isso? Usando um recurso de Kotlin, de enums, né, no Kotlin, que eles chamam de anônimos, né, de classes anônimas. Que eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso vir aqui, eu vou fechar aqui, encerrar ali a última opção do enum, e vou criar uma função abstrata e vou chamar de pagar. Eu vou colocar aqui unit, é redundante, mas só para ilustrar que poderia ter um retorno. Se eu olhar lá, ele fala que tem uma função abstrata que precisa ser implementado. Eu poderia usar aqui essa opçãozinha, ó, e aceitar. Ele vai mostrar que a função pagar precisa ser implementada e ele cria a implementação. Aqui eu vou usar o Alt Enter, vou fazer isso. Então aqui pagar por cartão de crédito, pagar por cartão de débito e pagar por boleto. E a gente encapsulou a regra de chamar uma função ou outra dentro do enum. E quem está usando o enum agora não precisa saber de nada disso. Ó. Esse código aqui tem um outro problema, né, muito comum nesse tipo de situação, que é o seguinte: se ir aumentando os meios de pagamento, eu tenho que ir aumentando o if em todos os lugares que eu estou usando. Precisaria fazer essa verificação e ir aumentando esses ifs, né? Dessa maneira aqui agora, eu posso usar o meio de pagamento e executar o método pagar. Opa. E aí ele continua funcionando. Ó, perceba que aqui é débito. Se eu colocar cartão de crédito, ele vai entrar lá no bloco de cartão de crédito. E assim por diante.
essa atribuição do meio de pagamento poderia estar vindo por o resultado de uma instrução, por uma consulta no banco de dados, ou seja, busco no banco de dados e dado o que veio no banco de dados aqui, o enum, eu executo pagar sem saber qual tipo de pagamento está sendo feito, né? A regra ficou abstraída dentro do enum. Então essa é uma maneira de resolver isso. Uma outra maneira também seria usar uma interface, né? Então eu vou fazer a mesma maneira aqui. Só para ilustrar, eu vou apagar essas opções. Eu vou apagar esse método abstrato, ele volta como estava. Vou criar uma interface chamada e-mail de pagamento, que tem um único método chamado pagar, que não recebe nada, devolve unit. Vou seguir ainda mesma forma redundante, só para ilustrar. Dessa maneira eu posso dizer que o meu enum implementa o meio de pagamento. E aí ele já reclama ali para mim que eu preciso implementar esses métodos. E aí ele fica bem parecido com a maneira anterior dos métodos anônimos, né, da classe anônima, porém eu não preciso criar um método abstrato, né? Então aqui ficaria pagar por cartão de crédito, pagar por débito e pagar por boleto. E aqui ele continuaria funcionando. Poderia evoluir ainda, aí falando bem do modo da implementação de abstrato, eu poderia criar uma classe aqui, meio pagamento boleto, que implementa a interface meio de pagamento, e aqui eu teria que colocar um override para ele saber que é a implementação do método pagar. E assim eu poderia fazer para cada implementa meio de pagamento. Posso vir aqui fazer isso. Aqui leva um override e eu chamo simplesmente de pagar. Eu teria as classes que implementam, né, o meio de pagamento. Lá no enum, ao invés de eu implementar aqui no meio de pagamento, ao invés de eu implementar a interface, eu poderia voltar com a implementação da classe abstrata, né? Então eu teria aqui um abstract function, que é chamado de strategy, que retorna um meio de pagamento. E aí agora perceba como fica a implementação. Eu vou pedir para ele implementar aqui. Aqui eu vou usar o recurso de funções que a gente viu na outra aula, que como tem uma única linha, né? Aqui ficaria, ó, meio de pagamento de crédito, né? Que é uma instância. Agora eu devolvo a instância. Meio de pagamento de débito e meio de pagamento de boleto. Aqui, ó, como é uma única linha, eu posso usar o recurso do Kotlin, que eu não preciso ter o bloco aqui, né? Deixaria um pouco mais simples isso. E ficaria dessa maneira. Sendo assim, a maneira de usar ele agora, eu teria, pelo enum, eu teria uma variável, pagamento strategy, do tipo e meio de pagamento, que aí eu receberia, só para ilustrar dessa maneira, ó, a estratégia. Então imagina que isso aqui veio de um banco de dados, essa atribuição, eu não sei qual é o meio de pagamento, eu capturo aqui o enum, assim fica mais ilustrado. Então eu receberia isso de um banco de dados. Dado esse enum que eu recebi, eu obteria a estratégia. E aí eu pegaria aqui a estratégia de meio de pagamento e executo o pagar dela. Então, tendo aqui a estratégia, eu poderia simplesmente executar. E está lá, pagamento por cartão de crédito. Se viesse do banco,
por débito, ele executaria a estratégia por débito, tá aqui. Se viesse por boleto, a execução por boleto. Aqui eu estendi um pouco mais usando uma implementação possível de um strategy, como a gente está acostumado, por exemplo, em Java, para fazer em Kotlin. É possível fazer de outras maneiras, mais com cara de funcional, mas eu usei dessa maneira só para a título de ilustrar mesmo, tá? Com isso eu finalizo essa aula e até a próxima.